Olá, querida aluna, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola de Esther. E se você ainda não é aluna, não tem problema. Essa aula também é para você que chegou até esse canal, que chegou até esse vídeo. Com certeza, algo especial existe da parte do Senhor para a sua vida. Por isso, não deixe de prestar atenção nessa aula. E outra coisa, tenha em mãos a tua Bíblia. Tenha em mãos um caderno, porque você vai precisar anotar tudo aquilo que o Senhor liberar para você nesse dia. E cada palavra anotada vai servir lá na frente como estratégia para o comando que o Senhor vai te dar para fazer, para que esse tempo na sua vida de fato se cumpra os propósitos do Senhor. Essa aula é a aula 7. As outras aulas elas estão aqui no canal. Você pode assistir desde a aula 1 até essa aula, mas depois você volta para assistir as outras, fica aqui comigo, porque com certeza tem uma mensagem muito especial nessa aula de hoje. E uma das coisas que eu sempre escuto é como entender o meu propósito, como entender aquilo que o Senhor tem me chamado para viver nesse tempo, como romper, Daiane. Quantas pessoas me falam isso? Como que eu posso romper? Como que eu posso, de fato, alcançar em Deus a minha missão e realmente fluir nessa missão, fluir nesse chamado? Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. O seu chamado está dentro de você. O seu chamado, ele está dentro de você. Você não vai ter que encontrar o seu chamado. Você não vai ter que alguém colocar as mãos e falar, recebe o chamado de Deus na sua vida. Não. O seu chamado, guarda isso. Anota isso aí no seu caderninho. Anota. O meu chamado está dentro de mim. Agora eu vou ter só que me posicionar para viver o meu chamado, se eu ainda não me posicionei. Mas se eu já me posicionei, eu vou vivê-lo porque ele está dentro de mim. Quando o projeto Mulheres Restauradas por Deus nasceu, gente, ele nasceu porque Deus já tinha colocado ele dentro de mim para gerar. Já havia sido algo que o Senhor colocou na minha vida antes mesmo de eu pensar, antes mesmo dele falar comigo, o plano do Senhor na minha vida. Já estava tudo escrito, já estava tudo preparado. Eu não sei qual é a sua história de vida. De repente você passou por dores, por traumas. Você ainda tem passado rejeição, abandono. Às vezes você mesma não consegue acreditar no seu potencial em Deus. Às vezes você, minha irmã, tem até achado que não vai ter mais condições de executar o que Deus falou para você. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes o inimigo ele tenta tirar da gente a nossa identidade de filhas de Deus. E ele usa muitas vezes as circunstâncias do que está acontecendo na nossa vida. As nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos. O inimigo usa isso para criar uma barreira. Ele usa isso para tentar tirar da gente a visão, não essa visão aqui, essa visão humana, mas a visão espiritual, que nasce quando nós buscamos enxergar pela fé. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vi, não senti, as circunstâncias não dizem que é, o cenário está todo contrário a isso, eu mesma não consigo me enxergar nisso, mas a fé é isso. A fé é quando tudo diz que não. É quando as coisas não são favoráveis mesmo. É nesse lugar que a sua visão ela vai ser aberta.
O Espírito Santo de Deus, ele vai abrir a sua visão e vai te dar um entendimento para você enxergar as coisas que humanamente você não viu, as coisas que humanamente nem parecem que vão acontecer, mas que o Senhor, ele preparou para a sua vida. E antes da gente começar essa aula, eu quero começar fazendo uma oração. Feche os teus olhos aí onde você estiver, se você puder também. Se você não puder fechar os teus olhos, mas se conecte com o Senhor agora, aqui, ó, através da sua mente. E comece a sentir o cuidado de Deus. Pai, nós sentimos o teu cuidado nesse momento, porque o teu cuidado é real, é visível. E que nessa aula, Espírito Santo, mais uma vez eu estou 100% dependente do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como voz para essa aula. Eu já fiz alguns planos, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, que o teu Espírito Santo, ele direcione essa aula. Que não seja a minha voz, que não sejam as minhas palavras, mas a tua palavra, que venha ministrar o nosso coração nessa aula e que cada pessoa, Senhor, que vai ouvir essa aula, ela receba do Senhor uma movimentação nova ao seu respeito. Que o céu se abra e que o Senhor libere sobre ela discernimento, visão de fé, para que ela alcance, pelo poder do nome de Jesus, aquilo que o Senhor já tem preparado para ela. Que o Senhor possa, Pai, destravar tudo aquilo que tem travado a vida dessa mulher, a vida dessa pessoa que está ao alcance da minha voz. E que o teu Espírito Santo conduza, e que o teu Espírito Santo cure, que o teu Espírito Santo toque aonde eu não posso, onde o homem nenhum, pessoa nenhuma vê ou pode tocar. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a vida dessa mulher agora. E que todas as algemas, todas as amarras, todos os impedimentos, tudo aquilo que veio para ferir, machucar, entristecer, paralisar, todas as emoções, Senhor, que tem tomado conta dessa mulher, que não são boas, mas pelo contrário, que tem tirado dela a coragem, o ânimo, a fé. Nós, nesse momento, pelo poder do teu nome, Jesus, repreendemos agora, que ela seja livre pelo Senhor Jesus, e que ela receba, Pai, tudo que ela necessita do alto, do Senhor, em nome de Jesus, através desse momento que nós estamos aqui. Amém. Você pode dizer um amém aí? Assim seja. Amém, minha irmã? Minha irmã, você não está aqui à toa, você não está aqui em vão, tá? Já quero começar por aí. Não deixe de ouvir aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Se você não me conhece, eu sou Daiane Fernandes. O Senhor tem colocado no meu coração essa escola de Esther. Nasceu de um propósito que o Senhor colocou também no meu coração para ser feito. E eu não me sentia capaz. Eu achava impossível. Minha irmã, quando eu olhava para mim, eu achava que não tinha condições. Mas sabe, não se mova pelo que você vê. Não se mova pelo que você ouve. Não se mova pelas circunstâncias da sua vida, pelo seu passado, pelas coisas que você já enfrentou ou que você tem enfrentado. Eu sinto o Espírito Santo de Deus falar comigo para falar para você uma coisa. Eis que venho sem demora. Guarda o que é teu para que não roubem a tua coroa. Mulher, guarda a essência que o Senhor te deu ainda quando você nem era nascida. Quando você era um projeto nos planos do Senhor. A sua mãe nem tinha te gerado. Ela nem sonhava com o seu nascimento. Talvez a sua mãe queria um menino, você veio menina. Talvez o seu pai queria um menino, você veio menina. Mas o Senhor, Ele queria você. Ele queria que essa mulher que está aí nascesse com esse nome que Ele te deu, com esse rosto, da cor dos cabelos, dos olhos, a forma que Ele te criou. Você é linda. Se você tem passado nesse tempo dificuldade de se aceitar, dificuldade de reconhecer que você é escolhida pelo Senhor, porque às vezes você teve um pai ausente e você não reconhece de fato a paternidade que vem do Senhor. Eu quero dizer para você hoje nessa aula, se você é uma mulher que se encontrou por muito tempo órfã de pai e mãe,
Às vezes o seu pai e a sua mãe estavam dentro da sua casa, mas eles não cuidavam de você. Você era órfão de pai e mãe dentro de casa. Eles não foram os pais que você gostaria que eles fossem. Quem sabe você é uma mulher rejeitada na sua casa pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas suas amizades. Quem sabe você está aqui nessa aula hoje e você nem ia entrar nessa aula. Você falou, não quero mais ouvir nada. E você chegou aqui, essa aula chegou até você. Você nem sabe o que é o propósito da escola de Esther, mas você chegou. Porque independente de você saber ou não, de como nasceu todo esse projeto, não é sobre o que nasceu, é sobre Deus que quer achar nesse momento espaço no seu coração, para de volta ele poder entrar e fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você. Às vezes você está distante do Senhor. Às vezes você está aí, minha irmã, pensando que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, se você está aqui, independente das circunstâncias, tem jeito sim. Tem jeito sim. Eu cheguei aqui, muitas vezes, achando que não tinha jeito, achando que não era para mim o propósito, porque o propósito ele esmaga a gente. Faz a gente ficar assim, em cacos. Mas esses cacos, eles são reconstruídos na mão do oleiro. Eles são reconstruídos por aquele que já viu o que ele pode fazer de melhor em você. Porque o melhor em você é Deus quem faz. É o Senhor quem faz. E às vezes você está aí precisando de aprovação, de pessoas falando, vai, faça, e o Senhor está falando, não é sobre o que as pessoas vão falar. Porque se você escutar uma palavra positiva sobre a sua vida e você fizer algo que o Senhor não está mandando você fazer, de nada adianta. Ou se você receber uma palavra negativa e você não fizer algo que o Senhor está mandando você fazer, você está fazendo as coisas movida pela voz do homem. Nós não podemos nos mover pelo que os outros falam, mas nós precisamos nos mover pela voz do que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Se eu fosse esperar pessoas dizerem, né, pontos positivos para a minha vida ou negativos, eu não estaria aqui. Eu não posso me mover pelo que as pessoas pensam de mim. Se elas pensam, nossa, isso é coisa da cabeça da Daiane. Ou se elas pensam, nossa, isso realmente veio de Deus. Independente do que elas estão falando, eu tenho que entender o que Deus falou comigo, porque senão eu posso me perder do meu propósito. Porque senão eu vou me mover pelo que as pessoas acreditam ou não em mim. Mas eu não tenho que me mover se a pessoa acredita que esse projeto nasceu do Senhor ou se ela não acredita. Eu tenho que me mover quando eu lembro que Deus falou comigo. Quando eu orei no meu secreto que ninguém viu. Quando eu dobrei os meus joelhos e busquei o Espírito Santo e ele falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, então eu tenho que me mover pelo que ele falou. E você, às vezes, não se move pelo que o Senhor falou, porque você está esperando alguém dizer para você fazer ou alguém dizer para você não fazer. E o Senhor está falando, filha, escute a minha voz. Na aula anterior, o Espírito está movendo, o Espírito Santo de Deus está movendo aqui, mas eu quero entrar na aula. Eu preciso entrar nessa aula de hoje, gente. Na aula anterior, deixa o Senhor ter liberdade, né? É tudo dele, por ele, para ele. Então, que ele tenha totalmente essa liberdade aqui, porque é assim que a gente flui. Quando o Espírito tem liberdade, as coisas vão fluindo e ele vai fazendo tudo perfeito. Nem sei por que o Senhor levou essa introdução toda até aqui, mas ele sabe. Com certeza alguém precisava ouvir o que foi falado aqui. Nem que sabe uma pessoa. Então, e só para lembrar, Deus se move por uma pessoa. Uma única alma. Porque ele deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Ele deixa 99 no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. O bom pastor faz essas coisas. Então talvez você está falando assim, isso não faz sentido para mim, mas pode fazer sentido para uma mulher, uma pessoa que o Senhor quer resgatar através dessas palavras. E na aula passada, foi uma aula muito especial, onde o Senhor ele nos confrontou a sairmos do nosso lugar, né,
de conforto. E quem não sabe para onde vai, eu sempre falo essa frase: qualquer caminho serve. Quem não tem uma identidade formada no Senhor, senta em qualquer mesa, qualquer amizade serve, qualquer conselho serve. Mas quem é separada pelo Senhor, ela não é que ela vai ficar se achando a melhor, muito pelo contrário. Não é que ela vai ficar soberba, altiva. Essa mulher, ela entende que ela precisa viver em separação. E ser separada para o Senhor é entender que nós temos que nos... a palavra fugiu agora na minha cabeça, mas nós temos que renunciar, pronto. Nós temos que renunciar a algumas coisas que não convém mais para uma mulher separada, para uma mulher que o Senhor chamou para um propósito. Gente, vocês percebem que Esther, quando ela está no palácio, ela fica ali separada. Ela tem as servas dela, né? Ela tem as pessoas que estão ali, mas é ela. O propósito de ser rainha é só dela. E essa posição é dela, ela não pode fazer tudo que ela queria fazer, ela não pode estar em todos os lugares que ela queria estar, porque ela é rainha. Ela assumiu uma posição dentro do palácio muito além daquilo que ela poderia imaginar que ela seria. Então ali, naquele lugar, ela tem que se posicionar de fato como ela foi chamada. Uma rainha, ela não se veste de qualquer jeito. Uma rainha, ela tem ali, né, protocolos a serem seguidos para que ela se mantenha como rainha. E ela vai aprender isso. Às vezes ela nem sabe, às vezes ela nem tem noção, mas ela, à medida que ela vai entrando nesse ambiente novo, ela vai aprendendo, ela vai desfrutando e o Senhor vai mostrando para ela que o cenário mudou. Mas o que eu quero falar nessa aula é: Deus, ele precisa primeiro mudar aqui, ó, para depois ele mudar o cenário. Quantas vezes o Senhor, ele ainda não mudou o cenário porque aqui na nossa mente a gente não mudou. Porque aqui dentro nós vivemos de forma totalmente distorcida, disfuncional, fora do padrão daquilo que o Senhor nos chamou para viver como filhas de Deus, e não como padrão do mundo. Não com aquilo que o mundo diz que você pode, que você tem que fazer para ser reconhecida, para ser vista, para ser notada, não. Às vezes nós somos notadas pela terra, mas nós não somos notadas pelo céu, e isso é um perigo. Porque os olhos do Senhor, eles veem a gente no oculto. E às vezes a gente acha que a aprovação vem quando a gente está, ó, todo mundo vendo, todo mundo aprovando. A nossa aprovação, ela vem nos lugares que ninguém nos vê. É nesses lugares que nós começamos a ser aprovadas. Esther, ela não foi aprovada pelo rei quando ela chegou no palácio. Ela foi aprovada pelo Senhor quando ela estava ainda lá na casa dela, com Mordecai. Quando ela estava ainda lá naquele lugar que ninguém a conhecia, ela ainda não estava ali para poder ser selecionada junto com as outras mulheres. Ela estava num ambiente totalmente impossibilitado. Mas era naquele ambiente ali, mulher preciosa, que o Senhor já estava com os seus olhos sobre Esther, aprovando ela para o destino que ela chegaria. E nesse dia, né, nessa aula, aliás, de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 5, que fala que quando ela cumpre o propósito dela, no capítulo 4 a gente vê Esther, ela sendo influência para as suas servas, chamando e convocando elas para um jejum de 3 dias. Os judeus fizeram também esse jejum junto com ela, inclusive o primo dela, o Mordecai. Foi uma convocação através da vida de Esther. Depois que passa os 3 dias, né, ela vai até o rei. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Os 3 dias do jejum se cumpriram. E aqui vai dizer assim, ó, lá no capítulo 5. No 3º dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer, posicionamento de Esther. Ela se aprontou com os trajes
reais. Ela não foi de qualquer jeito, ela não foi de qualquer maneira. Ela jejuou, ela orou, foram 3 dias, mas ainda assim, quando ela ia chegar diante do rei, ainda assim ela teve um momento de preparação. Ela teve um momento em que ela colocou as vestes certas para se apresentar. Ela entendeu que ela precisava estar preparada não só quando ela busca esse jejum, mas quando ela se posiciona para fazer o ato de que era falar com o rei. E ela vai até o rei, e o rei, ele estava sentado no seu trono. Vai dizer que o rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parado no palácio, ela alcançou favor diante do rei, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cedro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esté? Qual o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Essa parte é a parte assim, gente, mulher, olha a resposta da oração sendo respondida aí. Oh, meu Deus. Ali já tinha resposta de Deus na vida de Esther. O rei, ele levanta o cetro. Quando ele levanta, significa assim, você foi aceita, você não vai morrer. Ela ainda nem tinha falado com o rei o que ela queria. Ela ainda nem tinha falado com o rei o que ela gostaria de receber. E o rei já estava dizendo para ela que até a metade do reino, se ela necessitasse, se ela pedisse, ele daria para ela. Você tem noção do tamanho do reino? Quão grande ele era? Claro que ela não queria o reino, ela não queria metade do reino, o que ela queria era outra coisa. Mas o favor já estava sendo dado ali para ela. Como nós temos nos apresentado diante do nosso rei? Como nós temos nos apresentado diante daquele que tem nos chamado para uma missão? Como negligentes ou como sábias? Provérbios 14 vai dizer assim: a mulher sábia, a mulher, não está falando do homem, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Há uma diferença. Edificar é construir. Construir é ter todos os dias propósito de vida. Você constrói a sua vida como mãe, você constrói a sua vida como esposa, você constrói a sua vida como filha, você constrói a sua vida como dona de casa, você constrói a tua vida com como você come, se alimenta, se veste. Você constrói, você edifica. E muitas vezes nós construímos não como a palavra fala, mas nós construímos baseadas naquilo que muitas vezes o mundo nos dá sugestão de construir. Estela estava ali edificando. Ela edificou um momento crucial da vida dela, decisivo. Ela edifica isso em jejum e oração. E ela se coloca posicionada com as vestes certas. Como você tem trajado as vestes reais que o Senhor colocou para você, como mãe, como esposa, como filha, como nora, como cunhada? Talvez você vai dizer assim, Daiane, mas as pessoas que eu convivo são pessoas muito difíceis de lidar. As pessoas que eu convivo, elas não me aceitam. A mulher que edifica, ela sabe se posicionar com essas pessoas porque ela recebeu do Senhor uma graça, um favor diferenciado. Gente, quem disse que o rei Assuero era fácil de lidar? Você acha que o rei Assuero, com todas as honras que ele tinha, a posição que ele tinha, ele já tinha passado uma com Vaxi, né? Aí agora chega a outra sem ser anunciada para falar com ele. Ele poderia ter não levantado o cetro para ela? Já parou para pensar nisso? Poderia. Ele poderia ter pensado, nossa, que mulher abusada. Que rainha abusada que chega até a mim sem ser chamada. 30 dias já se passaram e ela chegou aqui e sem eu convocar, ela vem se apresentar para mim? Você já parou para pensar nisso? Que ele poderia ter se invocado, se enfurecido também com Esther? Ah, e qual é a diferença da Esther para Vasti?
Foi antes. Antes há um posicionamento. Oração. Antes da ação, tem um posicionamento. Então, quando você vai lidar com alguém que você sabe que não é uma pessoa fácil, antes de você ir até essa pessoa, antes de você falar com ela, você tem uma orientação que a palavra de Deus fala que é a oração. Então, antes da ação, você vai orar, você vai se preparar, você vai meditar na palavra, você vai pedir as palavras certas para falar. Você vai buscar no Senhor como você vai resolver a questão, você vai se preparar, você vai colocar a vestimenta correta. E essa vestimenta ela é mais espiritual do que essa vestimenta aqui. E às vezes a gente não faz assim. Será que sou só eu, gente? Que às vezes você quer, vou resolver isso aqui logo, pá. Não ora, não jejua, não busca discernimento do Senhor. Ai, a pessoa é muito difícil, eu vou logo dar uma resposta para ela. Ah, é? Tá bom, peraí. Ela vai ver só. Mas agora eu vou falar a verdade, é porque eu sou crente, mas eu não sou boba. Não é assim que a gente fala? Ah, eu sou serva do Senhor, mas eu não sou boba. Ela vai ter que ouvir. E muitas vezes a gente está agindo errado, sim. Estamos agindo com a nossa carne. Estamos sendo, muitas das vezes, a tola. É difícil ouvir isso, gente. Não é fácil ouvir que a gente está sendo a tola, não. Mas a gente só vai ser a sábia quando a gente descobrir que é a tola. Enquanto a gente não descobrir que é a tola, a gente continua sendo tola. Porque existe isso. Enquanto eu não descubro aonde eu erro, eu não me conserto, eu não me transformo, eu não sou limpa. Mas à medida que o Espírito Santo de Deus ele me mostra onde estão os meus erros e eu aceito isso, eu estou sendo reposicionada para um lugar de limpeza espiritual. É sim possível ser outra pessoa? É. Não sem a essência que Deus colocou na sua vida, mas sem as marcas que fizeram em você. Porque muitos dos nossos comportamentos estão ligados às marcas que nós vivenciamos na nossa vida. Não tem nada a ver com quem a gente tem que ser. Tem a ver com quem a gente foi. Com o nosso passado, com o nosso pecado. E muitas vezes a gente está sendo uma mulher totalmente cheia de fraturas e a gente não quer consertar elas porque dói mexer nas fraturas, dói tocar na ferida. Mas se a gente não receber esse toque do Espírito Santo, a gente permanece do mesmo jeito e a gente não acessa a graça que a gente precisa para executar os propósitos que o Senhor nos chamou para executar. Porque se a gente for do jeito que a gente está, a gente vai atrapalhar tudo. A gente vai ferir muita gente, a gente vai sair do plano original do Senhor. Então hoje, mulher, se posicione porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. O rei olhou para Esté e achou graça nela e aceitou ela. E o outro ponto para essa aula não ficar tão longa, porque eu já quero encerrar aqui para deixar para a próxima aula, Esté ela chama o rei para um banquete. Lá no verso 4 do capítulo 5 vai dizer assim: Esté respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Amã, um banquete que preparei para o rei. Ela não impôs, ela perguntou, se for do seu agrado. Olha a palavra de sabedoria. Ou seja, se caso você quiser, você pode vir para um banquete? Você pode vir para um banquete que eu vou preparar? Estela não foi direto ao ponto decisivo. Ela foi tendo estratégias. Você não vai ter que ir direto ao ponto. Você vai ter estratégias em cada situação que você tiver que resolver. E essa estratégia vai ser direcionada pelo Senhor. O próprio Jesus, ele vai te conduzir em cada fase da sua vida. Talvez hoje você tenha passado por uma fase ou esteja passando por uma fase que demanda um pouco mais da sua atenção para dentro de você. Você não vai resolver as coisas pedindo só a ajuda das pessoas, que é importante também a gente ser ajudada. Mas você vai resolver primeiro acessando quem você vem sendo durante todo esse tempo. Faça uma linha do tempo, desde a sua infância até os dias de hoje. Quem você tem que perdoar? Quem que você tem que conversar? Quem que você tem que sentar à mesa num banquete para alinhar o seu coração? O que está aí dentro que, não cabe mais dentro de você? Quais são as palavras que você tem pronunciado que hoje o Senhor está limpando
está mudando seu vocábulo. Essa aula é de reflexão, como todas as outras, mas essa aula fala também de olhar para dentro e enxergar o que realmente necessita de mudança na sua vida. É isso, gente. Até a nossa próxima aula. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração e que você possa começar hoje essa jornada, dar continuidade a essa jornada que você já começou, trazendo para fora tudo aquilo que já não cabe mais na sua vida. Deus abençoe.